boa noite a todos, bem-vindos ao Cápsula em Direto. Estamos aqui para a primeira edição com o João Melo. O João Melo deve estar por aí a chegar. Para quem não está plenamente ainda convicto do que é que está aqui a fazer, muito bem-vindos. Estamos na página em direto do FAR 2027, candidatura à Capital Europeia da Cultura, e este é o Cápsula, o projeto da candidatura de FAR à Capital Europeia da Cultura, que esteve à procura durante algum tempo de vários jovens do ensino secundário de Faro que tivessem talento, que tivessem projetos na rua e que os quisessem mostrar, que não tivessem medo de dar a sua opinião e de mostrar o seu trabalho. E um deles foi o João Melo, também conhecido por Glantos, que é a pessoa que vai entrar. Caso ainda não conheçam o trabalho do João, convido-vos a verem, não durante o live, mas a seguir, porque ele agora também vai falar não só do seu trabalho, como do seu processo. João, Como é que é? Boa estás? noite, boa Tudo noite. bem? Estás-me a ouvir bem? Tranquilíssimo, man. Como é que Peraí, estás? deixa-me só. Estou bem, e tu? Nem parece que falámos já há algumas horas. Há algumas horas, não? Opa, isto está um bocadinho de calor, como para nós, como para toda a gente. Mas Fogo, é João, mesmo, tem aqui uma ventinha mesmo ao pé man, de mim. é um prazer enorme ter-te aqui. Seja a primeira Opa, também, conversa também. que nós vamos ter Uhum. aqui para o Cápsula e, na verdade, também o primeiro direto em conversa com alguém que fazemos no âmbito da candidatura de FAR, a Capital Europeia da Cultura Exato. 2027. Uhum. Muitos projetos a bombar, fiquem atentos, sigam a página, porque É nos mesmo. próximos dias E vamos ter a também temos, apresentação do plano estratégico. Diz, João. temos aí artistas que vocês escolheram muito, muito, muito bacanas, mano. Desde da maquilhagem que eu vi até à música, cenas muito, muito fixe. Curti E isto mesmo é a ponta de. do iceberg. Isto foi uma Exato, pequena exato. pesquisa que nós fizemos, mas nós sabemos que Faro está repleto de Está talentos mesmo, está mesmo. incríveis. Claro que nós estamos a focar-nos nesta altura só em artistas do ensino secundário, portanto, que Yeah, ainda yeah. não iniciaram na plenitude a sua atividade profissional, embora tu já tenhas um trabalho pá, mais do que profissional. Obrigado, obrigado. Acho que este é o Uhum. nosso. Acho que podemos dizer isto aqui em primeira mão. A candidatura, uma das candidaturas que Faro está a tentar suportar, está a tentar elevar, é mesmo aqui a candidatura desta juventude de Faro Uhum. a outra estratosfera. E Exato, exato. podemos começar exatamente por aí, man. O teu Uhum. trabalho é mais centrado na fotografia. Yeah, yeah. Leva-nos ao início da história, faz um bocadinho de storytelling, de onde é que Ok, vieste, então eu vou de onde é que vens. mesmo, vou contar mesmo no início. Epá, eu sempre fui um miúdo, tipo, ainda sou miúdo, né? Mas quando era muito, muito novo, tipo, para 4 5 6 anos, estás a ver? Sempre fui muito hiperativo, tinha que estar sempre a fazer alguma coisa, estás a ver? Sempre a criar alguma coisa. A maioria das vezes no início era dores de cabeça para os meus pais, mas felizmente no futuro foi algo que veio a ser bom, estás a ver? Mas não começou com a fotografia, ou seja, começou mesmo com a minha ideia de contar histórias, contar mais ou menos o que eu vivia, tipo o ambiente, por algum meio, estás a ver? Podia ser pinturas, podia ser escrever, podia ser fotografias, etc, etc. O que eu, com mais ou menos 7 8 anos, o que eu me apercebi foi eu com a fotografia conseguia, com um só pequeno frame da história toda, conseguia contar uma grande história. Estás a ver? Com uma pequena parte eu conseguia contar muitas coisas que eu queria que soubessem. E também, para mim, foi de mais fácil acesso. Porque não era algo que eu nunca tive grande acesso em termos monetários a câmaras, nem a nada que seja, nada do que eu precisasse para criar, eu não tinha grande acesso monetário, mas na fotografia foi uma sorte que eu tive, que uma colega do meu pai da altura tinha uma câmarazinha analógica que tenho aqui. Esta câmara foi onde tudo começou, estás a ver? Agora já está toda esteirada, já nem tem aqui, nem tem o obturador, nem o shutter para puxar, nem nada disso. Mas foi com esta câmara que começou tudo. Ou seja,
eu recebi a câmera, estás a ver, porque eles não sabiam o que é que haviam de fazer com ela, era só um adereço. E então eu, na minha cabeça, eu via as fotos, não é? E eu queria criar aquelas fotos. Desde, agora não te consigo mostrar, mas eu tenho uns pósteres, umas fotos do 25 de Abril. E então, basicamente, eu queria recriar as fotos que eu via. E na minha cabeça era só carregar no botão e acontecia a magia, o que obviamente não era. E então, epá, eu fui com a câmera, fui a uma loja que havia aqui, cá aqui ao pé da minha casa, que ainda não fechou, felizmente, da Stampa, não sei se sabes qual é que é. Pronto, fui lá com a câmera quando eu tinha pai 8 anos, mais ou menos, ou seja, já foi, vai fazer 8 anos este ano. Fui lá e o senhor estava lá, o dono da loja, disse que a câmera tinha problemas, ou seja, eu não conseguia definir a velocidade do obturador. Resumindo, estava sempre a uma velocidade lenta que eu tinha que estar mesmo muito parado, senão tremia tudo. E então ele deu-me um cartãozinho com basicamente as definições que eu tinha que fazer, dependendo da altura do dia, se eu queria disparar, dispor, se eu queria fotografar cenas paradas, etc. Um pequeno guia com bonequinhos. Então eu peguei nesse guiazinho, que era um quadrado de cartão, peguei, meti-o aqui na parte de trás, nesta cena aqui, estás a ver? Estava aqui colado. Então eu ia, quando eu ia fotografar, tipo, eu chamava amigos, ia experimentar, estás a ver? Ia até para uma mata que havia cá ao pé do Liceu, a mata do Liceu. Ia para aí fotografar, que eu achava aquilo uma maravilha, então eu ia. Depois fui a primeira vez, então eu fui. Porque imagina, na altura eu tinha dinheiro para poder fotografar um rolo por mês. Ou seja, ao fim do mês a minha mãe recebia, comprava-me o rolo, que era tipo 5 euros, estás a ver? E depois o homem da estampa fazia-me um negócio que era do caraças que eu revelava o rolo e ainda me oferecia outro. Depois do primeiro, então eu fiquei todo maluco, estás a ver? Então eu basicamente só tinha gastado dinheiro a revelar as fotos, e como não tinha computador, eu revelava mesmo físico, então eu tinha mesmo as fotos físicas do que eu revelava. Então foi assim durante uns anos, durante para aí 3 anos, foi eu uma vez por mês, eu fotografava, eu vi que ao início saía tipo bué fotos pretas, saía tipo, as fotos que saíam boas em termos de luz Isto estavam tinhas todas tremidas e com que tudo. idade é que estamos a falar? Estás a falar de um período de 2, 3 anos? Que idade é que tinhas nessa Comecei altura? entre os 8, ou seja, mais ou menos a meio dos meus 8 anos, estás a ver? Até mais ou menos os meus 12. Foi esse período em que eu só fotografava analógico. Depois, ou seja, esta aqui durou-me 2 anos, esta aqui durou-me 2 anos. E depois eu comprei uma que era a EOS 300, consegui juntar dinheiro, custou-me 100 euros, não me lembro. Com uma lente já, uma lente estava toda descanecada, mas a lente ainda funcionou durante um tempo. E com essa foi quando eu comecei a fazer já a fotografar assim coisas mais. Não era nada monetário, óbvio, mas era tipo, já era um aniversário de família, já era algo assim com mais responsabilidade, estás a ver? Isso quando eu tinha mais ou menos, ora, 8, 9, 10, mais ou menos 10, 11 anos. Foi quando eu tive essa câmera, então eu comecei a fotografar, já cenas assim, ao ia da minha avó e tirava-lhe umas fotos, e as fotos já vinham, essa câmera já tinha as funcionalidades todas específicas, era toda manual. O que no início foi um, um grande desafio, porque eu tinha que aprender o que é que cada coisa fazia, mas ao fim de algum tempo a mexer com aquilo eu percebia, era aquela cena do tentativa e erro. Depois, 4 anos a fotografar analógico e quando eu fiz os meus 12 anos, mais ou menos, eu consegui comprar uma digital, que era a EOS 300D, que era a analógica que eu tinha, só que era a versão digital dessa, que ainda tenho por acaso, mas está guardada numa caixa, não sei se queres que eu tire ou não. Deixa aí os tesourinhos. Conta, conta. E o que é que andaste a fotografar? Levavas a 300D Depois, contigo para todo o lado? yeah, Como é que era? andava com ela tinha, e depois aconteceu, porque eu não percebia nada do mundo, ou seja, do mundo analógico, estava habituado. Depois do nada fui para o mundo digital. Então para mim foi uma aprendizagem totalmente. Eu tive que aprender tudo de novo, entre aspas. Eu sabia a parte técnica, mas a parte de mexer na câmera, a parte de me habituar à foto aparecer, foi algo que para mim foi um mundo que parecia que eu estava no outro universo. Mesmo o ecrã era um quadrado muito pequenino, estás a ver? Mas mesmo isso para mim já era grande cena. E ela tinha o cartão que ela usa é um cartão CF, que são aqueles bem grandes. Então ela chegou, eu estava todo contente, que eu tinha um cartão SD. Ou melhor, eu tinha um micro SD com um adaptador para o SD normal. Eu estava todo contente que a câmera ia chegar, eu ia fotografar e quando ela chegou, que eu era um cartão CF. Então eu fiquei.
abalado, eu fiquei tipo, como é que eu vou fotografar agora? Tipo, eu tinha gasto dinheiro todo na câmara, etc, etc. Mas felizmente o meu irmão mais velho, que já trabalhava, ele emprestou-me, que nunca lhe devolvi, dinheiro para eu comprar um adaptador CF para, hum, para micro SD e depois aí eu já conseguia fotografar. Então eu consegui fazer o meu primeiro trabalho profissional. Não foi bem profissional, porque era a empresa do meu irmão, teve um jantar. E então eu fui lá fotografar esse jantar. Foi o primeiro evento assim que eu fiz. Tinha 12 anos já. Foi o primeiro evento que eu fiz. Fiz com o 300D e com uma lente de 18-55, que ainda hoje é a minha lente favorita. E no que toca a preço-qualidade, para mim, acho que não preciso mais nada no mundo digital. Ok. Mas fotografei esse evento. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei muito nervoso, fiquei muito entusiasmado, porque eu pensei, epá, quero fazer mais disto. Eu adorava, tipo, mesmo sendo um evento, um jantar, uma coisa informal, mas eu adorava capturar os momentos que as pessoas não estavam habituadas a ver. Ou seja, em vez de apanhar as cenas clichê, de fazer os brindes, de, de estarem ali a falar uns com os outros, a parte encenada que se costuma fotografar nos eventos, que é essencial também, não é? Mas eu, como eu não sabia o que é que era suposto eu fotografar, estás a ver, eu não tinha o role model do que é que eu tinha que fotografar, eu fotografei o que eu achava interessante, que era fotografar o pessoal a falar um com o outro, o pessoal com a colher a meio de ir para a boca, fotos desconfortáveis, só que depois o pessoal não estava muito cético quando me viam fotografar, só que tipo, como esse evento ainda não era pago, eles estavam tipo, ok, não podemos reclamar também, não é? Mas depois do evento eles viram e até gostaram. E eu gostei muito de ver a reação porque eles gostaram de um ponto de vista que nunca tinham visto nos eventos. Que era as fotos desconfortáveis, que era eles a comer a meio, eles a cuspirem-se todos, de estarem a rir, estás a ver? Depois, eu fiquei mesmo tipo, eu fiquei ao mesmo tempo que eu pensei, fiz porcaria, fiquei tipo, rapaz, isto até está fixe. E eles a rirem-se a meio, tipo, com a boca toda aberta, etc. Foi uma cena que eu gostei muito desse evento. Depois, uns dias depois desse evento, que era meio que um treino, vá, para eu ir fotografar um jantar da mesma empresa, mas que era uma coisa mais séria, esse jantar eu já recebi uma conta, acho que eu posso dizer aqui, recebi 30 euros, estás a ver, e ainda me pagaram o jantar. Isto gostei muito. Foi Então algo foi o teu muito, primeiro trabalho pago, sim, foi sim, aos 12 anos, a yeah. fotografar um jantar, e Uhum. diz-me que pelo menos esse jantar já não fotografaste só a malta a cuspir-se toda. Não, 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 não. E já foi. Porque eu depois o meu irmão estava-me a dizer que as fotos estavam boas, só que eles queriam as cenas mais conceptuais, as coisas mais sérias. Eu pensei, ao mesmo tempo que eu pensei, "Ei, já fiz porcaria, já ninguém vai querer contratar", eu pensei também, ok, eu vou melhorar isto. Então fui para casa, olha, eu vi para aí 15, 20 vídeos de como fotografar eventos. Estás a ver? Eu segui alguns youtubers, tudo, a maior parte americanos, ingleses, porque infelizmente em Portugal até não vejo muito youtubers, ou seja, pessoal fotógrafo a ensinar coisas no YouTube, até algo que eu quero explorar. Mas eu via, então eu vi 15, uns 15, 20 vídeos eles a explicarem como é que se fotografava eventos, eventos, eventos. E depois eu absorvi essa informação toda de uma só vez e fiz um mix, basicamente. Eu tive as fotos conceptuais do que aquele vídeo dizia, depois as fotos conceptuais do que outro, cada um ensinava-me uma coisa diferente. Então eu pensei, ok, em vez de eu estar-me a focar no que é que este vídeo disse e eu vou fazer só aquilo, eu vou usar isso como uma ferramenta. E eu então meti tipo uns filtros psicológicos, ou seja, eu quero fotografar este grupo, mas eu quero que tenha estas características. Tem que estar calmos, tem que estar uma posição normal, entre aspas, ou seja, uma posição confortável, fotos conceptuais, vá. Então eu apanhei a informação toda que eu absorvi dos vídeos todos e fiz uns filtros psicológicos para que eu não fosse demasiado maluco a fotografar, e não fosse fazer as cenas maradas, as pessoas a cuspirem-se todas, mas também não era fotos de funeral, estás a ver? Então esse foi o primeiro evento. É óbvio que as fotos não Fotos de ficaram funeral assim. é possivelmente a melhor expressão que eu não queria ter Ah, ouvido. Pronto, está tudo bem, tudo bem. Aceitamos. fotos, em termos emocionais, vá, fotos de funeral no sentido de serem muito sérias e tristes. Pronto, mas vamos aqui já fazer. Temos neste momento 22 pessoas na plateia a Aí, mandarem pois montes de corações, é. a mandar montes de love aí para o João e para o Fábio. Obrigado por estarem a ver.
força nisso. Mas vamos aqui atacar para as pessoas que não te conhecem, vamos aqui Uhum. tocar no ponto sensível desta conversa. O Exato, ponto exato. sensível desta conversa é, nós estamos a falar de tu quando tinhas 12 anos, como se fosse há bué de tempo, mas o facto é, tu tens 15 anos. Yeah, portanto, foi há 3 anos. Foi há 3 anos. E, no Yeah. entanto, tu já tiveste uma evolução absolutamente extraordinária. Quero imaginar eu desde a altura em que tiravas fotos de funeral, para a altura em que tu estás neste momento a fazer fotografia de concertos, a fazer fotografia de retrato, a fazer fotografia para marcas. Portanto, Uhum. é mesmo durante este tempo de confinamento, de quarentena, tu arranjaste maneira de continuar Sim, a sim. divulgar e a fazer mais dentro da tua arte. Diz-me, Exato, por exato. favor, como é que tu. Primeiro, podemos tocar já aí no tópico que tu estavas a buscar ainda há bocado, que é como é que há 3 anos atrás, um miúdo de 12 anos vai ao YouTube e de repente começa a tirar fotos de eventos que merecem ser recompensadas e com qualidade. Eu acho que foi eu não ter um role model. Ou seja, o facto de eu não é que eu não tenha inspirações, estás a ver? Porque é óbvio que tenho inspirações, mas em termos artísticos, eu nunca tive grandes role models, ou seja, uma pessoa que eu olhasse e eu dissesse, eu quero tirar estas fotos específicas. Isso, por um lado, foi mau porque eu não tinha um guia, ou seja, eu não tinha alguém que eu visse e que eu conseguisse tentar imitar, vá, e que evoluísse a partir daí. Mas, por outro lado, foi muito bom porque foi mais difícil, foi mais esforço, mas eu consegui desenvolver mesmo a minha cena, consegui treinar a minha cabeça a trabalhar nesses ambientes que eu nunca tinha trabalhado. E o que eu fiz foi o que eu disse ainda agora. Eu peguei. Primeiro foi um desafio extraordinário em termos de confiança, porque nunca fui muito confiante, estás a ver? Eu sempre fui. Não é bem uma máscara de confiança, mas é mais eu olhar para as fotos como se não fossem minhas, no que toca a avaliá-las. Ou seja, isso por um lado sempre fui muito rígido, também comigo mesmo, mas por outro, quando era críticas boas e construtivas, sempre fui muito rígido também nesse aspecto positivo, de olhar para as minhas fotos como se não fossem minhas. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso trabalho e muitas das vezes procuramos, não é desculpas, mas não somos tão rígidos no que toca a avaliar o nosso trabalho, mesmo como ele é, e acabamos por não puxar tanto por nós, involuntariamente. Portanto, acho que esse foi um aspecto que me ajudou, eu não ver as fotos como se fossem minhas, e o outro aspecto foi mesmo eu fazer esses filtros que eu tinha dito, ou seja, eu absorver as informações que eu via nos vídeos, o que eles ensinavam, e tentar fazer filtros com essa informação, ou seja, eu escrever uns apontamentos para eu não me esquecer de tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, e criar rotinas também no que toca às sessões, no que toca ao trabalho, ou seja, fazer um planeamento melhor. Eu acho que a chave para conseguir fazer um trabalho que eu gosto e que o cliente gosta, etc., é mesmo a parte do planeamento. Eu conseguir planear muito bem o que eu quero, mas ao mesmo tempo não me fechar só nesse plano fixo e não explorar também. Acho que foi um cocktail entre esses dois, entre eu ter um bom plano, não precisava ser um bom plano, mas eu seguir o plano que eu tinha feito e ao mesmo tempo hum, explorar um pouco as boundaries, os limites do plano original. Ok, como é que chegaste à conclusão dentro do teu percurso, das coisas que tinhas feito, que esse era o método certo para ti e que te faria ser o mais produtivo e criativo possível? Eu acho que foi eu não desistir desse método à primeira coisa negativa que me tinha acontecido. Ou seja, em vez de eu explorar 20 planos diferentes e escolher o que funciona e depois estar sempre a alternar porque um falhava uma vez ou não, eu decidi, eu só vou fazer um plano e tenho que seguir este independentemente de tudo. Ou seja, eu ainda tenho, por exemplo, eu tenho o mesmo sistema de organização das fotos das sessões que tinha no início. O plano que eu fiz inicialmente foi o que eu segui. É óbvio que pelo caminho fui melhorando algumas coisas,
Por exemplo, quando eu troquei de máquina para a que tenho agora, tive que mudar algumas coisas, porque era mais fácil para mim, com esta máquina, organizar melhor os ficheiros, por exemplo, era mais rápido. Mas foi mesmo eu dedicar-me a 100%, a 110% ao plano original e nunca, por um lado é mau também, não é? Eu nunca ter explorado outros planos que se calhar podia ter corrido melhor as coisas, mas foi mesmo isso, eu, mesmo quando corria tudo mal, eu não desistir e não sair fora desse caminho fixo que eu tinha metido no início. E por falar em caminho, isto é aqui um segue para ir voltar aqui a falar sobre o caminho que nós aqui no FAR 2027 estamos a traçar, para que o FAR consiga eventualmente chegar ao título de Capital Europeia da Cultura em 2027. E uma das coisas que nós temos estado a preparar e que vai ser apresentado, convido toda a gente que está a assistir, no Facebook da Câmara Municipal de Faro vai ser apresentado amanhã o plano da estratégia cultural para Faro Uhum. 2030, um plano que foi já pensado, falado, tratado com muitas entidades, muitas pessoas, mais de 300 pessoas que estiveram envolvidas nisto, que deram a sua opinião, que foi a vida, que foi tratada, e amanhã será apresentado o primeiro draft, que depois, ao longo desta semana e da próxima, haverão várias sessões. Qualquer pessoa pode chegar lá e opinar e dizer aquilo que acha que está bem e que está mal dentro deste plano Uhum. estratégico para Faro, para o futuro de Faro. E eu gostava de saber isso, João. Gostava de saber como é que tu vês o futuro de Faro para os próximos 10 anos. Tu que estás a viver agora cá, Uhum. mas que não tens necessariamente tensões de continuar em Faro, correto? Sim, sim, sim. Eu não tenho, e é mesmo, eu acho que se calhar depende do futuro. Ou seja, não tenho um objetivo fixo de sair, mas se as coisas estiverem iguais como estão agora, o meu objetivo é sair. Não porque eu não gosto da cidade, porque sinceramente eu acho que Faro é a minha cidade favorita, porque e um dos motivos é eu. Faro tem sempre sítios, são os mesmos sítios, mas consegues sempre trabalhá-los diferente, independentemente da arte que tu faças, fotografia, vídeo, etc. Faro tem uma característica que eu não consigo explicar, que consigo sempre produzir muito conteúdo no mesmo sítio, e eu gosto muito disso. Por outro lado, é uma cidade que, em termos de arquitetura, eu gosto muito, muito, muito da Baixa e de como é que estão dispostos os prédios na Baixa e o facto de se terem mantido assim durante tanto tempo, óbvio com algumas alterações de algumas coisas mais modernas, mas eu gosto muito da arquitetura antiga. Mas o que eu acho que é o meu problema no que toca à cultura é nós não, o município, não o município, a cidade de Faro em si, incluindo as pessoas que vivem cá, não apostarem na, na cultura, não necessariamente dos jovens, mas apostarem em ideias novas. Ou seja, nós estamos muito fixos nas mesmas ideias de cultura, ou seja, Festival F, concentração de motas e pouco mais que isso, se calhar agora o Festival do Marisco, mas eu gostava que se apostasse muito mais na cultura e de dar mais espaço aos artistas de cá para poderem trabalhar e dar o espaço e dar. Se calhar, às vezes nem é preciso dar orçamentos, nem a parte do dinheiro, é mesmo o espaço só. Sim, sim, o Baixa Street Fest também, é verdade. Eu acho que é isso que se calhar me faria mudar de ideias, era se apostar mais cá. Se fazer, por exemplo, abrir mais espaços, mais galerias para exposições, por exemplo, um, deixar que os jovens trabalhassem melhor as redes sociais, por exemplo, da Câmara Municipal, dar mais trabalho à malta mais jovem que trabalha no mundo das artes para também manter-nos cá. Porque eu, de experiência própria, se eu falar agora com todas as pessoas que eu conheço do 12º do curso de artes, por exemplo, da Tomás, a maioria do pessoal vai estudar para fora, por exemplo. Não que a nossa universidade seja má, por exemplo, mas eu acho que é mesmo pelo facto de sabermos que depois dos estudos da universidade, quem for para a universidade, não temos grande espaço para trabalhar cá. Ou seja, eu acho que não é uma questão monetária, quando eu digo apostar mais nas novas artes e na cultura, eu acho que é uma questão de confiança no pessoal mais jovem, ou seja, 30, 20, por essas idades, o pessoal mesmo jovem que está a crescer agora também, apostar neles
e trazer mais oportunidades para a cidade. Ainda por cima somos uma cidade que é capital do Algarve, recebemos muitos turistas, agora com o Covid é mais difícil, mas temos uma grande atividade turística e se é algo que os turistas gostam bastante, por exemplo, é de exposições, disposições e de se calhar comprar arte. Por isso eu acho que é isso, dar mais confiança ao pessoal do mundo das artes que está agora a crescer, criar planos, por exemplo, como o Cápsula, criar mais cápsulas, por exemplo, que eu acho que é uma iniciativa muito boa para dar mais voz e dar mais visibilidade aos jovens artistas, fazer várias cápsulas, fazer vários concursos também tipo o desafio de Portimão de corrida fotográfica, tipo esse, fazer mais concursos no que toca à fotografia, no que toca ao vídeo, no que toca às artes plásticas. Portanto, eu acho que é mesmo isso, é dar mais confiança ao pessoal que está a crescer agora no mundo das artes. E falar nisso, tu conheces muita gente que esteja a disputar, que esteja ainda em idade de secundária, que esteja nas secundárias, que esteja nos básicos, que já tenha algum trabalho artístico que acho que deva ser visto e que deva ser Sim, conhecido. sim, sim. Aliás, eu até tenho aqui, apontei aqui algumas pessoas. Hum, Espera aí, vim só aqui buscar. Ou seja, os que eu acho que estão numa fase muito boa agora, que eu acho que estamos não que eu me considero muito alto, mas acho que estamos ao mesmo nível em termos de crescimento. É, por exemplo, o Gui Silva, que conheces, que faz videoclipes do caraças, estás a ver? É mesmo. Eu com uma idade. Ele tem 17 anos, acho eu. Ele já percebe tanto, estás a ver? E se tu fores ver as cenas dele há um ano, de há um ano até agora, é tipo uma evolução do caraças, estás a ver? É mesmo, eu fico mesmo, eu às vezes falo, eu fico mesmo parvo como é que ele consegue fazer aquilo, estás a ver? Porque ele faz uma cena que eu acho muito complicada, que ele mistura muitos estilos diferentes no que toca da parte de vídeo, de videoclipes neste caso, e consegue juntá-los numa só peça que às vezes fico mesmo estupefacto, estás a ver? O César, que é da Tomás também, ele faz fotografia, ele faz trabalhos tipo espetaculares no que toca ao Photoshop. Eu às vezes fico mesmo. Porque eu nunca fui muito Photoshop, estás a ver? Nunca gostei muito de adulterar, porque quebrava um bocado as minhas filosofias da fotografia, por assim dizer. Mas ele consegue fazer tipo cenas em Photoshop que eu fico completamente estúpido, estás a ver? Eu fico mesmo parvo, tipo, devia-lhe dar muito mais oportunidades para ele trabalhar, que ele faz mesmo peças incríveis. Ele é César E Q, para a malta que não conhece. é César, peraí, eu vou arranjar-te o Insta dele. Espera aí. Eu conheço o trabalho do César, aliás, foi das pessoas que nós também identificámos para o Cápsula, mas desta vez eram só cinco. Quem sabe para a Uhum. próxima o César seja das pessoas com quem É o César nós vamos Correia. ter o prazer de partilhar o trabalho dele Sim, sim, ele tem no mesmo, futuro é haver mais mesmo cápsulas. Como é que é o nome? César Correia. Exatamente. Se pesquisarem no Instagram aparece logo. Ele também tem um projeto com o Simão, que é o The Creators. Também é um projeto bacana que eles têm no YouTube. Mas eu e o Simão fazem mesmo cenas incríveis no que toca ao Photoshop. Quero falar também de uma área fora da fotografia, mas que eu descobri que vim a apreciar também bastante, que é a parte da poesia falada. Estás a ver? Que eu não sabia que havia uma cena de gravar poesia, estás a ver? O pessoal a falar, e fica mesmo mind blown quando eu vi um amigo meu, que é o Dan Ponto, no Instagram. Ele não é original de Faro, mas ele é cultura de Faro. Estás a ver? Se ele está cá, ele trouxe imenso pessoal do Brasil, por exemplo, a fazer cultura cá, que eu acho incrível, como a Batalha do Pierre, que é uma batalha de freestyle, amigável, não é? Mas ele vai lançar agora trabalhos com poesia muito, muito fixe. Eu acho que vai lançar esta semana ainda, se virem no Instagram dele está lá. E é mesmo, é algo que nós pensamos que vamos ficar aborrecidos, mas ele consegue não aborrecer mesmo estando a fazer poesia, estás a ver? Não é uma música, é ele a dizer poesia, mas é mesmo do caraças. Gosto muito, muito, muito.
Quero dar o shout-out ao Diogo Inácio, que é tipo o meu aprendiz, ou seja, ele tá a crescer comigo, estás a ver? Estamos em patamares diferentes no que toca à dedicação, porque ele tem muito mais projetos à parte da fotografia, mas eu sinto que tenho uma grande personalidade, estás a ver? E eu acho que isso, ele tem algo que eu se calhar não tenho, nem sei se seria ter, que é uma personalidade incrível, estás a ver? Eu acho que isso vai lhe trazer muito, muito, muito bom no futuro, a personalidade que ele tem e a maneira que ele lida com as pessoas, que é uma maneira diferente que eu lido. E em termos técnicos está a evoluir muito, muito, muito também. Na área da Deixa-me fotografia e do vídeo. aproveitar, deixa-me aproveitar isso para fazer aqui um segue para uma Uhum, coisa que também certamente que interessa a muita gente, que é tu chegas aos 12 anos e tu fazes o teu primeiro trabalho como profissional, ou trabalho profissional de fotografia, pago, como tu disseste, 30 € o exato, exato. jantar, aos 12 anos já não é mau. Foi Ah, muito bom. e chegas aos 15 e já tens um trabalho algo consolidado, vais ter uma exposição em breve no IPDJ, Uhum, estás a ter algum destaque aqui da parte da cultura de Faro. Tu parece que estás muito bem encaminhado e sabes aquilo que queres em relação à fotografia. No entanto, como tu sabes, muita gente, não só da tua geração, mas de todas no geral, chegam a idades muito avançadas sem saberem exatamente aquilo que querem. uhum, O que não é necessariamente mau, é só um caminho exato, diferente exato. que cada um tem que seguir por si próprio. O que é que tu dirias a essas pessoas que ainda não sabem bem aquilo que querem e que estão à procura? Eu acho que hum, o problema não é não saber o que é que nós queremos, porque eu acho que toda a gente sabe o que é que quer, percebes? Eu acho que a questão é a confiança que cada pessoa tem nessa coisa que eles gostam. Por exemplo, a maioria das pessoas não tem o apoio, nem de amigos, nem de família, de fazer o que realmente gostam. E são pressionados a irem a cursos que não gostam, são pressionados a seguirem áreas que não gostam, porque se calhar é o que vai render mais, por exemplo. Eu acho que o ponto essencial, eu sei que falar é fácil, é esquecer o que é que os outros acham que nós devemos fazer e focar no que é que nós realmente gostamos. Estás a ver? Porque se nós gostarmos realmente de uma coisa e se nos dedicarmos a 120% nessa coisa, vai dar frutos no futuro. É plantar uma semente e deixá-la crescer naturalmente. Ou seja, a dedicação e o esforço e o empenho e o quão é que nós acreditamos em nós é que define se vamos ter um futuro com sucesso ou sem sucesso. E acho que esse é o problema, é a confiança que nós temos no que nós gostamos. Portanto, o meu conselho é apagarem-se um bocado, se calhar, das redes sociais e apagarem-se, se calhar, um pouco do mundo digital, tirarem um retiro, acho que é assim que se diz, um retiro pessoal, e experimentarem as áreas que gostam. E dessas áreas vai haver uma que eles vão gostar muito, 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 ou várias até podem ser várias. Agora, o importante não, é difícil, mas é não ligar muito ao que os outros acham que nós devemos de fazer e focarmos sim no que nós gostamos e dedicarmos a isso. Alright. Boa resposta. Tens aí mais alguns shoutouts para fazer? Sim, sim, eu quero agradecer à Drugs Clothing, ou seja, eles forneceram esta blusa e este chapéu da Paz. Eles são uma marca de streetwear que eles estão a revolucionar completamente a cultura de streetwear cá em Faro e no Algarve. Eles em 2012 começaram com as primeiras peças, aliás, este foi o primeiro chapéu deles. Isso aqui é uma esfinge egípcia. Começaram em 2012 e agora são um símbolo, estás a ver, da cultura de streetwear, pelo menos cá em Faro. E quem gosta mesmo de streetwear e de roupa e de acessórios, etc., quem está muito ligado a esse mundo, conhece a Drag certeza cá no Algarve. Percebes? Cá no Algarve e agora também já se está a expandir para fora. Eu acho que eles estão a fazer um grande trabalho em suportar artistas locais, mais ligados à música. Estão a fazer um trabalho incrível nisso e agora a dar uma oportunidade de poder trabalhar numa área que eu gosto muito, que é a fotografia de moda. E deixarem-me fazer o estilo que eu gosto no que toca à fotografia. E não uma fotografia de moda muito editorial e que já toda a gente vê. Portanto, é um shout-out para eles também. E para vocês, do Faro 2027.
2027. 2027, a malta pensa que é daqui a umas horas ou uma coisa do género. Ah, ok, ok. 2027 para não haver 2027. confusões. Fora Ahm, 2027. mas estamos aí, é um trabalho que Uhum. procuramos fazer também, reconhecer mais pessoas, sejam de Exato, secundário exato. ou não, dar mais nomes, saber que a cultura farense está viva de várias formas, em vários formatos e de várias facetas. Ahm, o que eu te gostava de perguntar agora era uma coisa mais básica e mais simples. Queres mostrar-nos algum trabalho teu? Tens maneira de nos mostrar algum trabalho teu? Tenho, Explicar sim, como é que senhor. foi Eu feito? quero mostrar-vos um trabalho que eu gostei muito de fazer e eu vou ser completamente honesto, foi feito sem querer. Foi mesmo daquelas cenas que eu tipo, eu estava a tentar fazer uma longa exposição normal, ou seja, de apanhar a loja iluminada à noite, mas eu estava no meio da estrada, então vi um carro a acelerar completamente. E eu, tipo, para não morrer, obviamente, eu agarrei no tripé e saltei para o passeio, saltei, e depois quando eu fui ver a foto ficou uma cena mais. Eu tenho ela aqui atrás, mas eu vou-vos mostrar aqui no ecrã, no ecrãzinho. E basicamente ficou isto. Aí, deixa-me só ver se ele foca. E aí, ah, Portanto, fizeste a longa consegues ver mais ou menos? exposição, tiveste que mexer a câmara e isso, entretanto, ficou com os raios e as luzes todos malucos, porque lá está, longa Exato. exposição. E então é uma área que eu ganho muito interesse agora a explorar. Eu acho que consigo vos mostrar aqui melhor. Já aqui a fotografia. Alright. Ou seja, é algo que eu também quero lançar meio que um desafio ao pessoal do mundo das artes, que é explorar um bocado, primeiro a fotografia noturna, que é um grande tabu ainda no mundo da fotografia. O pessoal tem, quando chega às 10 da noite, o pessoal desliga as câmaras, guarda no armário e vai fazer outra coisa qualquer. Eu também faço isso, atenção, porque uma grande dificuldade de fotografar à noite. E o que eu aconselho é, muitas vezes nós vamos fotografar à noite, e é por isso que criamos o tabu e o medo de fotografar, é nós tentarmos tirar fotos diurnas num momento, num espaço noturno. Ou seja, nós vamos à procura de fotos que nós costumamos tirar durante o dia, mas à noite. O que eu acho que é a chave para conseguirmos tirar fotos que nós gostamos muito à noite é nós pensarmos num plano completamente diferente, virar do avesso como é que nós vemos a fotografia. Ou seja, nós durante o dia vamos fotografar e queremos apanhar os detalhes das cenas e queremos apanhar tudo muito bem iluminado. Temos uns certos filtros que geralmente nós aplicamos. E o que eu aconselho é quando formos fotografar à noite, fazemos completamente o oposto. Não me preocupar com luz, não me preocupar com o que é que vai acontecer, apenas tentarmos capturar o espaço. E o que acontecer, aconteceu. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não nos preocuparmos tanto com a história, mas sim com o visual, se calhar. Ok. Estou só a estranhar porque fotografar à noite e não me preocupar com luz, como acabaste de dizer, é capaz de ser uma Eu coisa sei, muito arrojada de se fazer, digo eu. exato. É um extremo. Mas o que eu respondo a isso é, felizmente, nós podemos tirar fotos quase infinitas. Percebes? E então eu acho que se temos a oportunidade de tirar muitas fotos, por que não explorá-las? Por que não explorar? Só, mesmo, imagina, eu vou fotografar à noite, eu tiro 300 fotos, eu aproveito 5 dessas fotos. Mas para ter essas 5 fotos, as outras 295 foram necessárias terem falhado para eu poder apanhar essas certas. É a mesma tentativa e erro. Não há um manual, não há uma maneira correta de fotografar à noite. E é isso, quer dizer, não há uma maneira correta de fotografar no geral, ou seja, na minha opinião, porque é uma arte, desde que estejamos os princípios básicos de boa iluminação e de uma composição agradável, acho que está, qualquer coisa é possível. Agora, no que toca ao fotografar à noite, é mesmo não nos preocuparmos, ao fim e ao cabo, com a iluminação. Não nos preocuparmos com o maior problema. E deixar, como diz o pessoal brasileiro, deixar rolar a ação, porque é mesmo as melhores fotos que nós vamos, no geral, as melhores fotos, na minha opinião, que nós tiramos são sempre as que não foram planeadas, ao fim e ao cabo.
ou seja, aquelas que surgiram de surpresa. E à noite, as fotografias noturnas é literalmente isso: andar a trabalhar, a apalpar, vá, andar às aranhas, a fotografar. Hum, Aliás, os meus amigos que vão fotografar comigo à noite até ficam um bocado à toa, porque eu às vezes fico tipo a fotografar um beco que está todo escuro, completamente escuro, e eu meto lá o tripé e fico a fotografar ali durante 20 minutos. Eles ficam a olhar para mim com um cara tipo que eu sou maluco. Mas acho que é isso que é preciso, nós explorarmos a criatividade ao máximo, explorarmos a fotografia noturna, e a malta que trabalha com arte visual, como a fotografia e vídeo, vai ver que é um mundo completamente diferente que se calhar até vamos gostar muito, como podemos odiar muito, mas eu acredito que é algo que vale a pena explorar. Especialmente agora na quarentena, tipo, agora já nem é bem quarentena, mas agora que temos mais tempo em casa, fotografarmos a rua pela janela de uma maneira diferente. E assim eu comecei a fazer uma coisa também que é basicamente grafites, mas com luz. Ou seja, basicamente eu tinha o flash do Tele, eu metia 30 segundos na câmera e eu ia desenhar as cenas. Até vos posso mostrar aqui uma foto. É o que eu vou explorar também. E é basicamente esse o meu conselho: é explorarmos o que nós mais temos medo, neste caso fotografia noturna. Aqui, buscar. Pá, é uma coisa que eu eventualmente, quando já te vou perguntar a seguir, mas entretanto vais pensando Uhum. também no assunto, que é de facto como é que. Mostra lá então, a ver se Calma, dá deixa eu para ver perceber. Ai. Deixa eu ver se ele foga aqui, calma. Pronto, e isto é basicamente tu que tu fazes, é metes ali 30 segundos a passar na câmara e vais Uhum. fazendo assim com o telemóvel, ele vai marcando com a luz. Muito bem. Deixa eu ver se ele agora com o brilho mais baixo já consegue ser melhor. Basicamente é esta a Vê-se ideia, bem, não se vê-se consegue bem. ver muito bem, mas é. Ah, ok, ok. Mas é isso, é explorarmos o que nós temos medo, que neste caso é fotografia noturna. Eu também acho muito interessante e que devíamos de apostar que na fotografia noturna, hum, eu estava muito focado em fazer, ou seja, zoom fixo, fotografar a foto e as luzes que passavam é que faziam a foto. Mas depois eu comecei a pensar e então eu pensei, em vez de eu fazer luzes a desenharem na foto, a câmera é que vai desenhar a foto em si. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, dentro de um espaço, esta aqui foi de 15 segundos, eu dei zoom in and out com a lente manual, que faz estes efeitos. Por exemplo, deixa-me só ver se eu consigo. Não sei se não. Consegues perceber mais ou menos? Claro. Ou seja, ele faz um efeito meio alucinogénico, porque tem o foco manual da câmera é que está a desenhar a luz e não as luzes a passarem. Então acho que é algo muito, muito bom para explorarmos também no que toca a fotografias noturnas. Tipo esta aqui, por exemplo, também foi com isso. E diz-me uma coisa, tens muito esta vertente já com a idade que tu já tens esta cena que estavas a falar ainda há bocadinho do Diogo Inácio, não é? E tu já tens esta vertente de querer ensinar outras pessoas e de meter Sim, outras sim, pessoas sim. a trabalhar na mesma área que tu e querer que a malta evolua. De onde é que isto Uhum. surge? Porque isto é a parte da fotografia, isto é um mundo diferente, Sim, não é? De sim. formação e de dar de volta Uhum. à comunidade. Surge porque é algo inconsciente, mas eu na minha cabeça todas as pessoas estão a passar a mesma situação, estás a ver? Houve alturas da minha vida em que eu tive situações complicadas e que foi a fotografia que me salvou, vá, em que eu me consegui distrair dos problemas e focar-me em algo que não me fosse levar a fazer coisas estúpidas, percebes? E então, como a fotografia me salvou e que me continua a salvar constantemente, na minha cabeça, não de propósito, mas na minha cabeça todas as pessoas precisam de ter alguma coisa para se salvarem. E se eu conseguir que seja a fotografia, porque que é o que eu me identifico mais e que eu consigo ensinar melhor, entre aspas, que eu quando tenho algum conhecimento, já me faz o dia. Estás a ver? Se houver, por exemplo, se eu conseguir fazer com que uma pessoa vá fotografar
e se distraia de algum problema que tenha, já ganhei, por muito dinheiro que eu faça, é por isso que eu gosto muito. Neste caso, por exemplo, o Diogo Inácio, ele sente muito isso, a questão de eu quero ensinar, mas por outro lado também é uma questão de proteção, de eu querer dar uma ferramenta para se distrair dos problemas e fazer algo criativo e pôr a cabeça a funcionar e esquecer se calhar pensamentos negativos e fazer algo criativo e algo positivo. Por falar em algo positivo, vamos fazer aqui um exercício. Vamos imaginar, imagina tu como é que Faro vai estar daqui a 10 anos. Como é que Faro vai estar? Sim, no mundo ideal para ti, Uhum. como é que Faro vai estar daqui a 10 anos, 2030? 2030. Para mim, no mundo ideal, eu quero o Faro exatamente igual, mas todos os prédios, todos os edifícios que estão abandonados ou que estão destruídos serem transformados em algo ligado à cultura. Ou seja, temos o exemplo que vai abrir agora em outubro, creio eu, o Museu Zero em Tavira. Se calhar trabalhar essas opções de museus digitais, vá, em prédios antigos. Ou seja, eu quero basicamente a mesma estrutura arquitetural, mas com o investimento na cultura e ter muitos mais espaços recreativos, ter muitos ateliês, muitos estúdios em que o pessoal pode visitar, trazer para cá, se calhar, mais o teatro, ou seja, felizmente já temos o teatro a crescer mais cá no Algarve, mas ter ainda mais teatro cá, se calhar renovar o Teatro Etes todos, fazer do Teatro Etes o teatro municipal é algo que eu gostava muito também. Um, e basicamente, como está agora, mas aproveitar todos os edifícios que estão destruídos ou os edifícios que não estão a ser aproveitados e transformá-los em algo ligado à arte e também diminuir um pouco, se calhar, a população que nós temos de sem-abrigos, também é algo que eu me preocupo imenso. A população de famílias desfavorecidas, por exemplo, também. Ou seja, eu quero a mesma cidade, só que aproveitar todos os edifícios que nós temos infelizmente destruídos ou abandonados e dar bom uso, dar-lhes bom uso para, por um lado, uma questão humanitária de ajudar famílias carenciadas ou a construir centros de apoio a sem-abrigo com residências, por exemplo, residências de um ano para as pessoas poderem orientar a sua vida. E depois, por outro lado, também a parte da cultura e recriar e reutilizar esses mesmos edifícios para questões culturais. Diz-me uma coisa, e como é que tu vês a Ria Formosa a ser utilizada no meio disso tudo? Como é que a prevês no futuro daqui a 10 anos? Eu gostava de uma Ria Formosa mais limpa. Ou seja, eu gostava que reduzíssemos, se calhar, o número de barcos que há na doca, por exemplo, porque está agora a aumentar. Eu não percebo porque é que estão a aumentar, porque vão poluir mais aquela água e barcos que poderiam ser alocados noutros sítios, se calhar barcos que vão poluir. Gostava que houvesse muito mais cuidado com a Ria Formosa, houvesse investimentos no que toca à limpeza da Ria Formosa, houvesse leis mais estritas no que toca ao lixo, por exemplo, que as pessoas atiram, que à poluição que há, que houvesse um investimento em inserir espécies, por exemplo, de pássaros que já não estão tão presentes na Ria Formosa, haver um investimento em conseguir melhorar esse aspecto esse aspecto científico, vá, de investir mais na preservação das espécies que há lá e basicamente proteger mais a Ria Formosa, porque é a única que nós temos cá e muito sinceramente está a sofrer muito com a nossa negligência como seres humanos. E agora uma pergunta difícil. Então, para além da preservação da Ria Formosa, tu vê-la de alguma forma a ser utilizada nesse faro futurista em relação à cultura? Sim, hum, acharia interessante, por exemplo, exposições na água, ligadas também à Ria Formosa, ou seja, haver alguma maneira de juntarmos os artistas farenses, os artistas algarvios, a fazer uma exposição gigante, por exemplo, uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, com os trabalhos
expostos, por exemplo, em boias, na Ria Formosa, num curso em que se ia com um barco, obviamente a andar muito devagar, ou, ou algum barco futurístico que não fizesse com que as obras caíssem à água, mas se calhar usar a Ria Formosa também como uma galeria gigante de arte, para usar isso como para expor obras também ligadas à Ria Formosa. Então, diz-me uma coisa, então e tu? Qual é que é o plano? Tu vais agora para o 11º, não é? Uhum, yeah, Alright, 11º, 12º, se tudo correr bem, o Covid daqui a 2 anos já é um assunto passado. exato. Qual é que é o plano? Para onde é que te vês a ir assim num futuro imediato? Se eu quiser ser, se eu for, eu sou uma pessoa muito otimista. Portanto, se eu for puxar o meu lado otimista, eu quero estar a trabalhar em Faro, com condições, em que eu possa estar cá e não é que eu ligue ao dinheiro, obviamente, mas é óbvio que nós temos que viver, então eu quero ter condições monetárias para poder trabalhar cá em Faro. Hum, mas se eu for realista, eu não tenho um grande plano, eu gosto de viver o momento. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu quero que depois do 12º, eu quero ver como é que está a minha situação e decidir se vou para a universidade seguir um curso de jornalismo, que era que eu estava interessado na universidade ou não. Mas para ser realista, eu acho que ainda vou estar cá em Faro, no meu 12º, depois do 12º, aliás, quero estar cá e quero ter capacidades para investir na cidade. Ou seja, eu quero ter, mesmo sem serem questões monetárias, eu quero poder ajudar a fazer, se calhar, mais exposições e puxar mais artistas para exposições. Fazer basicamente o que eu estou a fazer agora, mas numa escala muito maior e que abranja mais pessoas. Que ferramentas é que tu precisas neste momento? Se pudesses agora, imagina, amanhã dão-te o certificado, tens o 12º feito. Que ferramentas é que tu precisas para fazer isso tudo acontecer? Eu gostaria de ter um espaço, ou seja, um desses prédios antigos, em que eu pudesse fazer uma espécie de não um campo de férias, ou seja, eu gostaria de ter, por exemplo, uma instituição em que nós tivéssemos, imaginando três professores, vá, ou três, não gosto de falar de professor, três mentores de, por exemplo, fotografia, vídeo e artes plásticas, em que nós tínhamos, por exemplo, um edifício de 3 andares, vá, em cada andar era uma área diferente. E o pessoal ia para lá um curso completamente gratuito, era o meu objetivo, ou seja, um curso gratuito em que eu pudesse pagar as despesas todas, em que o pessoal ia para lá, tipo um período de 6 meses, aprender só, explorar a criatividade. Não aprender, eu não gosto muito da palavra parte teórica, ou seja, não aprender muita teoria, óbvio que a teoria também é necessária, mas fazer, por exemplo, um mês de teoria e depois 5 meses só de prática e explorar o espaço e explorar a cidade mesmo e alunos, ou melhor, visitantes, vá, de fora que venham para cá e explorar a cidade de Faro em si e era isso que eu gostava, ou seja, uma espécie de um campo de férias para o pessoal explorar a criatividade no mundo da fotografia, vídeo, artes plásticas, etc, etc. A escritura. Poesia, por exemplo, sim, a arte da escrita. E era esse se eu pudesse amanhã, eu começava logo a construir isso. Pode ser que seja um sonho possível, quem sabe. João, Eu espero que sim. já estamos aqui quase nos últimos minutos desta conversa. Falámos de muita coisa. Há alguma coisa que nós não tenhamos Uhum. falado, mas ainda de refletir um bocadinho e de aproveitar estes last 5 minutes? Gostava que lançar meio que um desafio. Ou seja, independentemente do que a malta curta, seja fotografia, vídeo, pintura, desenhar no caderno, etc., lançar um desafio e tentar contar como é que foi o 2020 até agora. Porque esse é o tema da exposição, é eu mostrar, por um lado, é eu contar como é que está a ser o meu 2020 até agora, e por outro, eu vou tocar no assunto de não nos fecharmos, porque muitas vezes as pessoas fecham os artistas numa só caixa, ou seja, ou eu sou só fotógrafo,
Deixa só ou dar ouço aqui só a música. informação à malta que Sim, sim. podem não saber ainda, mas a tua exposição vai ser no IPDJ, Uhum. em Faro, ali ao pé da Alameda de Tomás Cabreira, da Biblioteca Exato, exato. Municipal. Quando é que vai ser a data da abertura, já sabes? Dia 10. Dia 10 de agosto, a Mas partir de 10 de o agosto. meu conselho é que vão a partir do dia 11 a dia 31. Porque Ok. dia 10 vai haver um pequeno evento, e então eu não quero aglomerar muitas pessoas. Não é que sejam muitas pessoas, eu não quero aglomerar pessoas, como é um espaço fechado, eu não quero ter um número acima, por exemplo, acima de 20 pessoas vá no mesmo sítio. Portanto, eu aconselho irem a partir de dia 11 a dia 31. As datas bacanas vá para ir à exposição. E é uma exposição em que estás a contar o teu 2020 e como é que ele está a ser, não é? Sim, por um lado eu quero mostrar como é que está o meu 2020 até agora, que é esse o nome até 2020 so far, ou seja, até agora. E por outro lado é tocar nesse tabu, entre aspas, que é fechar os artistas numa só caixa. Ou seja, eu não gosto de usar palavras de categoria, ou seja, eu sou fotógrafo, ou eu sou músico, ou eu sou fotógrafo de retratos de cães, ou etc, etc. Porque isso eu sinto que, de experiência própria, limita demasiado os artistas a uma só coisa. Se calhar podem ter interesse por outras coisas completamente diferentes, como podem um fotógrafo que seja um fotógrafo muito reconhecido, pode gostar muito de plantações de abacates, por exemplo. E pode se sentir pressionado a vender os seus abacates porque só é fotógrafo daquela categoria. Então, a exposição tem esse tema que, por um lado, não tem tema. Ou seja, todas as fotos, ao mesmo tempo que andam à volta do estilo que eu mais gosto de fotografar, é retratos, mas, por outro lado, são um mix de estilos completamente diferentes. Desde fotos em que o que interessa não é nada a ver com a história, tipo esta foto aqui, até fotos de fotojornalismo, até fotos de concertos, etc. É uma seleção de 10 fotos em que cada uma é completamente diferente da outra. Então é mesmo para falar disso, para não fechar nós artistas numa só caixa do que é que nós temos que fazer. E isso faz parte também do desafio que eu queria lançar de contarmos, contarmos todos, ou seja, o pessoal que está a ver, ou o pessoal que pode vir a saber depois, como é que está a ser o nosso 2020 até agora. Não precisa necessariamente ser com o Covid, pode ser uma história completamente diferente, pode ser a acompanhar a história do cão que nasceu no início do ano. Mas é esse o objetivo, é nós trabalharmos o nosso cérebro nesta altura que é tão estressante e metermos o cérebro a funcionar para criarmos algo e contarmos uma história de como é que está a ser o nosso 2020. Pode ser algo muito deprimente, não quer dizer que seja algo mau, é apenas a nossa visão, como pode ser algo muito, muito, muito feliz, como pode ser um intermédio, como pode ser algo muito secante, ou algo muito extraordinário, etc, etc. É mesmo esse o objetivo de criarmos algo que para nós representa como é que está a ser o nosso 2020. Alright. E pronto, e terminamos assim. Já está aqui a Uhum. aparecer o countdown que temos só 1 minuto e meio. João, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por Obrigado eu, partilhares o teu obrigado eu. trabalho. Toda a gente que está aqui no auditório, digamos assim, virtual do Instagram, vão por favor ver o trabalho do João, apareçam Obrigado, obrigado. na exposição dele a partir de dia 11 no IPDJ, de 11 deste mês. Uhum. E aqui nós, amanhã, teremos mais novidades aqui no Estamineto Irei Faro estar cá. 2027. Muitas novidades, estejam atentos, sigam-nos. Obrigado eu. E cá está, E nós a deixar uma só mais cápsula para uma o questão futuro. para ti. Eu reparei que fizeste uma curta que eu vi no teu Instagram. Onde é que eu posso ver? Não estamos aqui para fazer promoção a isso, eu mando a minha curta por Então diz-me mensagem. depois. Ok, ok, obrigado. Mando isso por mensagem privada. Ok, Mais uma ok. vez, a todos na audiência, um grande abraço e fiquem atentos. FAR 2027. Obrigado, obrigado. Cápsula para o futuro. Até já, João. Obrigado. Tchau, tchau.